E que tal a gente começar o programa de hoje falando sobre futebol, paixão nacional? Gente, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, está arrancando o fôlego dos amantes do esporte, hein? Começando o ano com tudo, as jovens promessas, vamos dizer assim, né, dos times de todo o Brasil, estão protagonizando partidas eletrizantes, sem falar da grande quantidade de lances individuais que tem marcado ainda mais alguns jogadores. A terceira fase do campeonato começou. Hoje, com 8 jogos, no total serão 4 clubes, né, da Série A em campo. Tem o Internacional, o Atlético de Goiás, o Atlético do Paraná e o Corinthians também. Pois é, Dani, desde a segunda fase, a Copinha entrou na fase de mata-mata. Quem vencer, segue vivo e quem perder, pega o caminho de casa, certo? Tá eliminado. Empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Ai, gente, dá um frio na barriga, né? Eu fico nervosa e olha que eu nem entendo direito de futebol. Mas quem entende muito e já está aqui para conversar com a gente, trazendo a melhor análise sobre a Copinha, é o comentarista esportivo William Lopes, o nosso querido companheiro de emissora. Seja muito bem-vindo, William. Tudo bem? Prazer recebê-lo de novo aqui. Prazer, tudo meu, tudo bem? Feliz 2020 Boa para noite, você, meu irmão. por favor. A casa é sua, né? Fica à vontade. Obrigado. Tudo bem? Boa noite a todos. Vamos falar de futebol de novo, Vamos falar né? de futebol, Que fez sem sucesso dúvida. aquela vez que a gente bateu o papo. O Fabinho Fez estava de sucesso? férias, Tava de né? férias. E aí eu trouxe ele aqui para falar de futebol. Ah, é? Porque eu entendo olha só. muito. As pessoas se surpreenderam com tanto que eu entendo de futebol. Ela sabe tudo de futebol. Sei, vamos começar Jogou falando. muito no futebol feminino já, Joguei né? demais. Nossa, não sei nem que posição de tão ruim que eu era na escola, né? Nem não dava, gente, não dava. Mas vamos falar sério aqui, porque essa é a 50ª Copa São Paulo, é isso? Edição de número 51. Número 51, É. 51ª então Primeira. já. Então a terceira fase já nós estamos, né? E a gente gostaria de saber, assim, da sua opinião, da importância da disputa, a Rede Vida também transmitindo os jogos aqui, que é muito bacana. Na verdade, é uma tradição da Rede Vida já há muito tempo, muitos anos transmitindo essa competição e que é uma vitrine. A gente costuma falar que é a vitrine do futebol, porque realmente o jogador, claro, ele tem as competições durante todo o ano. Só que essa é especial porque, primeiro, o futebol está parado, o principal, né? O profissional, os jogadores estão voltando de férias, os jogadores estão fazendo aquela pré-temporada para começarem as competições de um calendário aí. Então aí todo o foco vira para essa Copa São Paulo. Então por isso que esses jogadores esperam essa Copa do Mundo chegar todo ano, porque além de você mostrar o teu trabalho dentro de campo, tem muito olheiro, tem muito empresário, né? Então, jogador que se destaca, claro que tem gente de olho para tentar fazer um negócio legal já com o jogador. É a chance de brilhar, então. A chance, acontece. Muito bom. Pois é, e você tem visto, assim, uma melhora do campeonato da Copinha nos últimos anos, William? Como é que você vê essa em relação às demais? Eu acho que a gente tem visto aí, primeiro que a gente consegue revelar muito o jogador, né? Uhum. É necessário só você conseguir fazer um trabalho direito, trabalho sério, de base. Se você consegue fazer isso, você revela, sem dúvida nenhuma. Então, a gente vê jogadores despontando, jogadores que saem da Copa São Paulo, vários exemplos, e conseguem ganhar o seu espaço, vão para o time que estão jogando mesmo, assinando um contrato no time principal, no time profissional, porque eles saem da categoria júnior para chegar no time profissional. Então, vem contrato, já como primeiro momento que ele assina um contrato profissional, e também outros times de olho em alguns jogadores. Vou até dar um exemplo aqui. Tem um menino do Juventus chamado Riquelme, nome de craque, Riquelme, um grande jogador do futebol argentino, e esse Riquelme fez gols nos jogos que ele participou, se destacou, e bastou marcar um gol lindo, que foi no primeiro jogo do Juventus, que chamou a atenção de muita gente. E eu sei lá no Juventus, isso não é muito para falar, mas eu estou falando aqui para vocês, que choveu o telefonema lá. Inclusive um time de Minas lá, né? Tentando já levar o menino. Então, olha como é que é. Primeiro, tem empresário para todo lado, né? Uhum. Segundo, tem os próprios clubes interessados em você contratar jogador para fazer dinheiro, para você próprio reforçar seu time. Claro. Então, isso acontece muito. Basta você se destacar numa competição dessa que está todo mundo de olho.
Aí as coisas vão acontecendo, né? Naturalmente. Vem a mídia, ele ganha Sem mídia, dúvida. ganha destaque, começa a ganhar fama, começa a ganhar muito dinheiro. Aí você tem que ter a cabeça no lugar. Pois é, e muitas vezes eles não estão tão preparados. Como é que você tem visto, assim, a longo prazo, essa situação dos jogadores? Porque a gente vê casos de jogadores, casos e casos e casos de jogadores que se perdem em cima disso. Porque muita gente vem de uma situação não tão favorável assim no dia a dia e, de repente, o futebol faz o menino crescer, ganhar fama, ganhar muito dinheiro, porque gira muito dinheiro no futebol. E se a pessoa não tem os familiares ao lado, se não tem pessoas com ele para tentar fazer as coisas corretamente, ele vai se perder. Então, por isso que ele tem que ter essa base, né, já da sua formação e pessoas muito próximas querendo fazer com que ele vá para o caminho certo. Porque tem muita gente que se aproxima para ele próprio ganhar com isso. Por interesse, né? Aí Por acaba interesse. prejudicando o jogador, né, Fabinho? Agora, você acha que, vamos dizer assim, claro, que a gente sabe que a intenção desses jogadores é ter o seu destaque profissional, o seu contrato tão sonhado. Você acha que a Copinha tem cumprido essa função de uma maneira, assim, bem clara para aqueles jogadores que se empenham nessa Copa? Ou você acha que ainda mais a gente está olhando para fora da Copinha do que para dentro? Eu acho que tem... claro que esses empresários que estão em todos os lugares estão de olho no interesse deles, né? Então, eles querem conseguir algum jogador para fazer negócio. Craque mais pronto, você quer dizer? Que vem aí da base. Tá. Né? Agora, o jogador da base, ele espera o ano inteiro para essa competição. Aí entra muito, falei muito isso aqui também, do lado emocional, porque além de se preparar para você jogar bem e ajudar o seu time, você tem que estar com a cabeça no lugar, emocionalmente também, porque isso mexe com o psicológico. Olha, eu tenho que jogar bem para aparecer para o Brasil inteiro, né? E isso faz mal. Então você tem que ter esse equilíbrio para conseguir jogar bem e com a cabeça no lugar. Aí você tem uma disputa de pênalti. Se você não estiver emocionalmente bem, você não vai conseguir êxito. Então tudo isso mexe com um menino que não tem 20 anos de idade, né? Tem jogador aí... Muito cedo, né? Muito cedo. Tem jogador de 17, 18 anos. Tem um mais novo de 15 anos aí jogando. Olha aí. Tem um Então, muito limite cedo. de idade, de início? De início não. De início você não. Tem, Aí a categoria júnior acaba, você se transforma em profissional. Por isso que é sub-20, né? Mas, por exemplo... Até 20 anos, né? Se o time achar que determinado jogador com 15, 16 anos tem condição, ele coloca para jogar. Gente, é muito cedo, né? E tem toda a responsabilidade, igual você falou, tem escola, família, Claro. toda a pressão, é difícil. É uma pressão, é muito difícil. grande. Tudo isso mexe com o atleta, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Agora tem algo que está mexendo muito também com os atletas, com os jogos, que é a chuva, que nessa época Janeiro, né? sempre atrapalha tudo, né, William? Janeiro, né? E aí, como é que fica a situação, por exemplo, do Vasco, que joga 3 dias seguidos Então, com chuva? olha que curiosidade, né? Esse jogo começou ontem, a chuva não deixou, terminou hoje, e aí, como não tem mais calendário, tem que jogar a próxima fase já é amanhã. Então o time entrou em campo 3 vezes seguidamente. Então é um fato curioso, nunca tinha acontecido isso. Como também, eu falei da Rede Vida transmitir aqui, quando eu falo da vitrine, todo mundo está de olho. E essa competição é a primeira vez na história que todos os jogos estão sendo transmitidos. Se não for para a TV, canal aberto ou canal fechado, está sendo transmitido para Facebook da Federação Paulista de Futebol. Então, todos os jogos estão na vitrine para todo mundo dar uma olhada. Que legal, né? Isso é muito bem. bom. Daqui a pouquinho a gente vai continuar com essa conversa. Eu quero saber se a Dani, porque eu, em 3 anos de tribuna, nunca consegui arrancar uma previsão desse cara aqui. Ah, mas eu tentei nas suas férias, também não consegui. Não conseguiu? Só falta ele falar quem vai ser campeão da Copa São Paulo. Só falta ele me perguntar isso. Espera aí que eu já volto. Paulinho. Bom, a gente continua falando sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, com o comentarista esportivo William Lopes. Certo, parceira? É isso mesmo, Fabinho, e chegou a hora. Será que o William Lopes, pela primeira vez na história da televisão brasileira, dará o seu palpite? Será? Duvido. Não é bem assim, primeira vez nessa história não. Já dei muitos palpites e já acertei muito aqui. Só que eu não sei o que você vai me perguntar. Por exemplo, jogando hoje às 8, Corinthians e Juventude. Qual o placar?
Corinthians ganha. Olha lá, também não fala. Mas quanto? Corinthians ganha de uns 3-0. Tá tendo, esse jogo tá rolando já. Quem ganha? Corinthians ganha de uns 3-0. O Thiago tá me soprando aqui que tá 1-0 pro Corinthians. Ué, não era 2-0, Lelê? É 1-0 ou 2? 2? Fez... Aí, ó, já. 2-0. Tem que combinar com o Corinthians e fazer mais um e acabar. Não, pronto. Então, tem que fazer 3? Ele falou... Eu tô dando um palpite de 3. três. Ah, tá. Então, marcando 3 parou o jogo. Ele não falou quanto que o Juventude faz, entendeu? Então, 3-0, pronto. se for 3-1, ainda assim você acertou. 3-0? 3-0. Então tá bom. Vamos ver. Tá aí, Mas, quando gente, acabar o programa tá no YouTube, então Eu vocês têm costumo prova. dizer, eu costumo explicar o seguinte. Eu costumo analisar o momento de cada um, ou o histórico de cada um. Porque quando você entra num jogo de 90 minutos, ou pênalti, Tudo pode acontecer. tudo pode acontecer. Até a surpresa pode acontecer. Entendeu? Então é o seguinte, essa história de dar resultado, dar um palpite, é nada mais que um palpite, um chute. Ah, mas tem gente que não aceita como um palpite, né? Falou que, você Então, errou e tal. É, como eu já citei um exemplo aqui, o Fabinho não estava. Não tava. Fabinho, um companheiro, temos tempo mais um minutinho? Sim, Olha, sim. vou dar um exemplo. Por que que eu pelo menos não gosto de cravar resultado? Por quê? Um comentarista, eu não vou citar o nome por respeito a ele, e já falei inclusive aqui no programa, ele fez uma previsão do que ia acontecer nesse ano de 2019, que estava bonitinha a previsão dele. Aí depois você vai ver o que aconteceu. Então ele fez uma previsão de que o Palmeiras ganharia tudo no ano com o Filipão técnico. Aí ele fez outra previsão, que a seleção ia mal e que o Tite ia ser demitido. E que o Filipão assumiria a seleção de novo. Aí a gente vê a realidade dos fatos. Nada disso aconteceu. Nada aconteceu. O Palmeiras não ganhou nada, o Filipão foi demitido, o Tite ficou, a seleção ganhou. Mas você não Ele deu é um esse palpite, amigo, um né? chute. Então a gente quer saber, por exemplo, na terça-feira, a gente vai ter aqui Goiás e Palmeiras, às 5 da tarde. Quem que você acha que leva melhor nesse jogo? O Palmeiras deve levar melhor. Estamos Com todo respeito ao Goiás. arrancando previsões Não, do com William. todo respeito ao Goiás. Que a torcida goiana não fique chateada. Pela tradição, eu estou dizendo que pode dar Palmeiras. Porque eu conheço a base do Palmeiras, que ganhou muitas competições em 2019. Conheço a base do São Paulo, que ganhou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diria que o São Paulo tem chance também de chegar. Corinthians, pela tradição de ser o maior vencedor de toda a Copa São Paulo de Futebol Júnior. 10 títulos. Então, eu acredito que esses times possam chegar. Claro que pode dar zebra e claro que na disputa do pênalti é loteria, 50%. Aí você vai falar, mas Já tá tentando se livrar aqui, William. é real? O pênalti é uma loteria. Por mais que o atleta se prepara, treina, psicologicamente ele vai para a cobrança, ele precisa de um pouquinho de sorte também. Porque se o goleiro tiver um pouquinho melhor naquele momento, ele faz a defesa, ele vira herói. Claro. Né? Vai, Grêmio e Chapecoense. Também na terça-feira, às 2 da tarde. Grêmio. Grêmio. Nem titubeou, né? Já... Não, porque eu vi esses dois times jogarem. Se bem que a Chapecoense também gostei de alguns jogos. Mas nesse momento, eu acredito que o Grêmio possa passar porque tem mais jogador de seleção de base. Tá. Temos também na terça-feira, às 9h30 da noite, São Paulo e Santa Cruz. São Paulo, já citei aqui, por mais que o Santa Cruz é um time lá do Nordeste que tem muita torcida, tudo, a base do São Paulo é mais estruturada. São Paulo jogou ontem, não jogou? São Paulo jogou ontem, a Rede Vida mostrou, 5-0 ganhou. 5-0, é isso mesmo. Tá vendo? Eu tô acompanhando. Tô dando palpite ou não tô? Hein, seu Fábio? Não sei de nada. Não sabe, Sabe de nada. Bom, então nós temos Corinthians na preferência dele, Palmeiras, Grêmio e São Paulo. Será que aí já formamos uma outra chave? bom. Eu acho que sim. A gente vai ver lembra o que que vai vão sobrar acontecer. 16, né? Nós estamos na terceira fase, 32 times, então metade vai ficar para fora. Então nós vamos seguir com 16. A competição começou no comecinho de janeiro, primeira semana, e vai até 25 de janeiro, dia de São Paulo, dia de aniversário de São Paulo. Vamos ver se você consegue arrancar uma última previsão dele. Quem vai ser o campeão? Ah, só isso. Só isso. Eu tenho que fazer uma pergunta-chave, não tem jeito. Quem vai ganhar a Olimpíada de ganhar? Tóquio? Quem vai ganhar? Olha que tá mais fácil. Quem vai ter mais medalha na Olimpíada de Tóquio? Essa não dá. Eu vou dizer que esses times que eu citei aqui
tem chances de chegar. E colocaria uma equipe que eu também gostei muito de ver o ano passado, durante o ano. O Red Bull Brasil, que está tendo uma formação muito boa nas categorias de base e um investimento muito bom também financeiramente falando. Muito bem, tá aí. Verdade. Arrancamos algumas previsões do William. Olha, você é de casa, viu? Pode voltar aqui sempre que você quiser, tá, William? Muito obrigado, um prazer estar aqui. Muito bom estar com vocês. Ótimo ano, um ano muito legal que vai ter Olimpíada. O ciclo olímpico já foi, né? 4 anos se passaram, tivemos a Olimpíada no Rio. E agora vamos ter mais essa Olimpíada de Tóquio. Vai ser um ano muito legal, além do futebol e outras modalidades. Aliás, entre parênteses aqui, é um exemplo pra gente de como saber, viu, pessoal? Como aproveitar, inclusive, o estádio que eles reformaram agora, que ficou novíssimo, lindíssimo, né? baita investimento, né? Muito e legal. o famoso trem-bala que lá tem aqui ficou só no papel, né? Exatamente. Mas, ó, o William Lopes adora esportes. Você que está em casa e quiser acompanhá-lo aí nas redes sociais, pode seguir no Instagram, @William Lopes Souza, igual tá aqui no seu vídeo, e no Facebook, William Lopes. William, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no programa. Obrigado, viu? um prazer.